Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos falar sobre educação na era digital e como a escola pode e deve ajudar os estudantes a dialogar com este novo mundo que se apresenta diante dos nossos olhos. Como usar a tecnologia com ética? Como utilizar as ferramentas digitais de forma consciente e crítica? Para conversar sobre esses assuntos, recebo aqui em nosso estúdio o professor Edson Ribeiro, que é formado em História e pós-graduado em Educação à Distância e Robótica Educacional. Edson dá aula de robótica no Parquinho Tecnológico de Santos. E também recebemos Cristiane Domingues, pedagoga com especialização no uso de tecnologias na educação. Ela atua no Núcleo Tecnológico Educacional, a Senutec, da Secretaria de Educação de Santos. E ao longo do programa contaremos também com a contribuição de Helena Andrade Mendonça, coordenadora de Tecnologias Educacionais na Baema Educação. Com mestrado e doutorado na área de Linguagem, Educação e Sociedade pela Universidade de São Paulo, Helena atua há mais de 20 anos com formação de professores e estudantes para o uso de tecnologias. Muito obrigada a vocês pela participação, sejam muito bem-vindos. Agradeço. E eu começo a conversa com uma pergunta para vocês dois, Cristiane e Edson. Quais são os benefícios do uso de tecnologias educacionais para o processo de ensino-aprendizagem? Bom, muitos são os benefícios, né? Desde que bem usados. A tecnologia, ela veio para personificar a educação, né? Mas o que acontece é que ela não é entendida dessa maneira. Então, a tecnologia, ela não é o fim de um processo educacional. A tecnologia é o meio, na realidade, os recursos educacionais digitais, né? Quando a gente fala tecnologia, tudo é tecnologia, né? A caneta é uma tecnologia, o caderno é uma tecnologia, né? Se a gente for buscar isso no passado, tem uma história, tem um processo aí tecnológico envolvido. Mas quando a gente fala de tecnologia educacional digital, a gente está falando de recursos que vêm para impulsionar, né, e para personificar esse processo de ensino e aprendizagem. Ele vem mesmo para potencializar o processo. Para mim é uma forma de contribuir, né? De otimizar o trabalho do professor, melhorar a percepção do aluno, né? Também. Então, como a Cris falou, ela é o meio, né? Não é o final. Então, ela está inserida no processo educacional. Eu vou trazer para minha área de história, né? Então, na época, quando eu comecei, as crianças achavam que a aula de história era chata, né? Então, eu tive que buscar formas e meios de mostrar para eles que aula de história não é só giz e lousa, né? Então, a gente foi desenvolvendo, através do Scratch, por exemplo, meios de contar a história e eles interagindo na contação dessas histórias através da programação. Então, foi um método que foi utilizado para tornar a aula de história mais atrativa. Funcionou? Funcionou. Eles gostaram muito, né? Então eles ficavam, né, alvoroçados, né, para assistir às aulas de história, né? A gente fazia parte teórica, né? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Aí a gente tratava do assunto e depois a gente ia para o computador e trabalhava a parte de programação ali e eu deixava eles soltarem a mente, assim, né? Foi um processo que foi válido porque eles começaram a entender, se interessar pelos assuntos, buscar o conhecimento para poder desenvolver lá os jogos lá que eles estavam fazendo. Cristiane, recentemente foi sancionada uma lei que limita o uso de celulares em sala de aula. Como a rede tem discutido esse tema? Nós temos tratado com muito cuidado isso, primeiro nos formando, buscando informações para que a gente tenha aí ações assertivas. Porque a gente está falando aí de jovens, né, que vinham no uso exacerbado, né, e o uso inadequado. Então, a gente tem feito um trabalho, primeiramente, de conscientização com as famílias, com os jovens, com os professores também, entendendo como isso vai acontecer, como isso reverbera lá na ponta. Eu, assim, particularmente, sou muito otimista em pensar que a gente precisa reeducá-los, né, não proibi-los.
né? É restringir mesmo, o termo é restringir. Em que momento eu uso, como eu uso, né? Então, assim, porque se a gente for pensar, desde 2013 a nossa rede já tem um decreto que institui a proibição. Só que aí, em contrapartida, a gente teve um movimento de pandemia e que esse recurso que foi proibido, ele passou a ser protagonista e hoje ele é proibido de novo. Então, eu acho que a gente está aí, né, transitando em situações, em contextos diferentes e que a gente precisa reeducá-los. Agora eu quero falar sobre inteligência artificial, para entendermos melhor como ela funciona e qual o potencial da IA na educação. Além disso, vamos falar também sobre os riscos. Primeiro, vamos ouvir a opinião da professora Helena Mendonça, que conversou com a gente sobre este tema. Vamos lá? Existe hoje muito a crença de que a inteligência artificial é um oráculo, né? Que ela tem a resposta para tudo que a gente precisa. Mas, na verdade, ela pode ser falha e ela tem um lugar, né, que ela pode ocupar. Então, ela é interessante para algumas tarefas e para outras não, né? Então, é muito importante que a gente entenda melhor o funcionamento para justamente essa inteligência poder auxiliar, ampliar a inteligência humana, né? E não a gente agir de uma forma servil, de uma forma não crítica junto a essa inteligência, né? Quando a gente fala inteligência de máquina, inteligência artificial, inteligência humana, elas são inteligências diferentes. Então, é muito importante que a gente conheça essas diferenças entre as inteligências, que a gente possa explorar, compreender melhor o impacto delas nas relações humanas, no contexto social onde a gente vive, para a gente poder entender melhor qual é o lugar que essas inteligências podem ocupar nas nossas tarefas diárias, nos nossos estudos, enfim. Então, como é que vocês olham para as contribuições que a inteligência artificial pode trazer para a educação escolar? No caso da educação, eu acredito que ela serve como um auxílio também, né? Desde que o jovem ele adquira uma bagagem anterior, né, para poder fazer um bom uso das inteligências artificiais. E você, por exemplo, você é um professor especializado em robótica, de certa maneira... Eu até explico para eles. No caso da robótica, por exemplo, o aluno ele pode pedir um código ali e a IA ela fornecer para ele. E aí, por exemplo, o código pode vir com algum problema e se ele não tiver essa bagagem, como que ele vai resolver isso, né? Se ele não souber, por exemplo, os comandos básicos, como que ele vai estar resolvendo esse problema que a inteligência artificial, em vez de solucionar, trouxe para ele, né? Então, depende muito da bagagem de como ele vai estar utilizando no processo aí, né? Apesar da gente ver muitos especialistas, né, tratando como apocalipse, né? Muitas pessoas vão perder o emprego, mas desde que a pessoa ela saiba como utilizar e ela adquira uma bagagem, acredito que ela vai servir para auxiliar, não como ela falou, né? Não vai ser o oráculo, não vai ser falar todas as respostas, né? Então, se ele não tiver também o conhecimento, essa resposta que pode dar para ele vai ser infrutífera. Porque nada sobrepõe, né, a inteligência humana. Nós contribuímos o tempo inteiro para essa bagagem, né? Como eu oriento o meu aluno ao uso da IA, né? Como eu promovo reflexões, né, acerca disso, né? Como eu oriento para ele que ele busque, né, o prompt adequado, como que eu oriento para que ele crie um texto, sim, autoral, que ele tenha criações autorais, porque é a inteligência humana que está criando e que está produzindo, né, a partir das inferências feitas pelo processo educacional, pelo professor, e aí como ele usa a IA? Eu acho que a gente não retrocede, também não sou a favor desse, né, do retrocesso, mas eu sou a favor sempre da promoção da reflexão, do uso ético, como eu uso essa IA. Cristiane, que boas experiências você poderia compartilhar com a gente com o uso de recursos digitais em sala de aula? Temos várias, né? No final do ano passado, nós promovemos um simpósio de boas práticas
com o uso de recursos educacionais digitais. E foi um sucesso. Então, a gente tem desde projetos inovadores com o uso de robótica, a gente tem projetos de professores que têm atendimento educacional especializado, os professores de AE, que conseguiram ter um trabalho com os alunos TEAs, usando os tablets com aplicativos, né, próprios, enfim, que desenvolveram projetos. Nós temos projetos de professores que fizeram podcasts, professores que desenvolveram projetos no Fundamental Anos Finais, trabalhando com educação financeira e que foi um sucesso. Então, temos vários cases, vários projetos exitosos. O simpósio, ele vem coroar, ele veio para publicizar, para anunciar mesmo as boas práticas. E reconhecer os docentes que trabalham nesse sentido. E a professora Helena Mendonça, ela também nos trouxe uma contribuição interessante sobre os benefícios que os recursos digitais podem trazer para a sala de aula. Vamos lá assistir? Um exemplo que eu acompanhei recentemente foi uma produção que foi solicitada por uma professora do ensino médio. E essa produção, quando os estudantes entregaram, era uma produção de texto na língua inglesa. Quando os estudantes entregaram para ela percebeu que alguns deles tinham usado algum recurso de inteligência artificial, o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Copilot, algum recurso que organizava o texto. Por que ela percebeu? Porque ela percebeu no vocabulário, ela percebeu na escrita dos estudantes. E aí, ela trouxe esse problema para os estudantes e ela propôs uma outra tarefa. Ela propôs que uma parte dos estudantes fizesse um uso intencional da inteligência artificial e a outra parte fizesse uma tarefa na qual a escrita seria feita por eles sem o uso de um recurso da inteligência artificial. E aí ela propôs a análise dessas produções para que os estudantes percebessem quais que eram as potencialidades. Então, no que a inteligência artificial era interessante de ser usada e no que ela tinha muitas limitações com relação à produção textual, a uma produção textual que ela mesma solicitou. O que vocês têm a nos dizer a partir dessa fala da professora? Como a gente falou, não adianta eu utilizar a inteligência artificial, ele me dá as respostas e eu não absorver aquele conhecimento. Então, só ficar dependente disso para te dar as respostas, né, e o meu conteúdo. E quando for a minha vez de ter que expor aquele conteúdo. Ela promoveu uma situação de aprendizagem, né? E assim, além da reflexão, porque ela não condenou, né? Ela identificou que os alunos, em sua maioria, fizeram as produções a partir da IA e ela trouxe a IA, né? Ela fez esse movimento que ela fez de um grupo fazer de uma forma e de outra para ver que a IA tem uma potência, mas de que forma? Né? Quais os limites? Quais os limites? Letramento midiático. Exatamente. Ela fez exatamente a mediação e ela conseguiu, né? Provavelmente conseguiu fazer com que eles chegassem aí à conclusão de que dá para usar, mas de que forma, né? Então, a IA está aí, a gente vai ter que saber lidar com ela. E aproveitando essa discussão sobre o uso dos recursos tecnológicos na educação, vamos assistir a um outro trecho do depoimento da educadora Helena Mendonça. Ela nos falou sobre o que há de mais moderno no Brasil e no exterior no que se refere ao debate e ao uso de recursos tecnológicos na educação. Vamos lá? Então, tem, por exemplo, grupos que discutem sobre o desenvolvimento da criatividade, como a IA pode apoiar o ser humano no aprimoramento da criatividade, e outras linhas, por exemplo, que questionam o uso intensivo de telas e de inteligência artificial e de tecnologias no desenvolvimento humano, né? Tem grupos que propõem, na verdade, a maior parte dos grupos que propõem uma regulamentação, né? Tanto que a gente tem hoje vários documentos já da Unesco, documentos que são estudos, baseado em estudos, né, que foram realizados,
propondo formas de regulação do uso das tecnologias e da inteligência artificial como um todo. Muito recentemente também foi divulgada uma compilação de 3 estudos feitos pelo Comitê Gestor da Internet Brasil, que trazem preocupações e providências a respeito da plataformização dos dados, da plataformização da educação. Então, é um uso excessivo de plataformas com as suas políticas de uso de dados na educação e que pode trazer prejuízos bastante grandes no que diz respeito à educação. Bom, a plataformização da educação é um outro tema bastante interessante para a gente poder discutir aqui no Percursos Pedagógicos. O que vocês acham dessa questão? Que ela fala, no caso da plataformização, é os professores ficarem independentes daquele conteúdo, ou então o governo sistematizar, mas não levar em consideração as regiões, né, que estão ali, né, os alunos estão inseridos, né? Então, isso, por um lado, pode estar facilitando, no caso, o professor ter lá o seu conteúdo, né? Mas ele não vê as particularidades de cada lugar, cada região que vai estar ali sendo contemplada. Às vezes falta muita curadoria. Por exemplo, eles vão falar assim, essa plataforma tem gamificação. Aí você vai ver só porque tem um bonequinho ali e tal, cara. Aí quem não entende vai ficar, nossa, né? E algumas embarram nesse engessamento, porque o cara eles produzem a plataforma voltada para o vestibular. E aí o professor, por exemplo, de filosofia não pode trazer algum texto que vai facilitar também, ou vai ter a ver com coisa, porque ele tem que seguir aquela plataforma, ele tem que seguir aquele conteúdo necessariamente. Então, tem que ter muita curadoria também na escolha. Para não entrar no puro utilitarismo, exatamente, por exemplo. Exatamente. Porque é um mercado muito aquecido, né? Principalmente após a pandemia. Você vai nas feiras educacional, que você mais encontra são empresas que desenvolvem essas plataformas, né? E que não têm curadoria e que muitas vezes não vão ao encontro daquele contexto, daquele município, daquela clientela, né? Edson e Cristiane, a gente está quase chegando ao fim do nosso programa e a gente queria perguntar para vocês que sugestões vocês dariam para professores que têm interesse em ampliar o uso de tecnologias ou recursos tecnológicos em sala de aula, mas eles estão um pouco apreensivos, ou mesmo resistência? Eu diria que eles precisam acreditar, entender o impacto, né, do uso dos recursos e buscar a formação, né, buscar apoio. A nossa secretaria tem uma seção exclusiva que trata, né, que cuida e que fomenta, né, que planeja o uso desses recursos. Então, eu penso que é acreditar, né, ousar e personificar. É educação para o século XXI. Não tem jeito. Eu falaria para o professor não ter medo de errar. Muitas vezes o professor ele não usa algum recurso digital com medo de errar ou com medo de passar vergonha na sala de aula. Não tenha medo, né? Mostre também a sua limitação, que você é um ser humano, né? Então, mostrar que você também está aprendendo e com eles você pode aprender junto é muito válido também. É um espaço pedagógico para professores e alunos. Processo de ensino-aprendizagem. O processo criativo é isso, né? Criar. São mãos que dão e mãos que recebem de volta. Muito bacana. E é isso, o que a gente vê é um mundo em constante transformação e a necessidade de um letramento digital cada vez mais aprimorado, tanto para educadores quanto para estudantes. E o nosso programa está chegando ao fim. Agradeço imensamente a presença de Cristiane Domingues, chefe da Senutec e da Seduc Santos, e de Edson Ribeiro, professor de robótica do Parquinho Tecnológico, além da contribuição de Helena Andrade Mendonça, coordenadora de Tecnologias Educacionais da Baema Educação. E continuem conosco no nosso Percursos Pedagógicos. Até o próximo programa.